Graça e paz, amém? Glória a Deus. Quero que você abra a tua Bíblia. Salmos 95. Salmos 95, versículo 7. Encontrando, coloque-se de pé para fazermos a leitura. Deve estar muito alto. Salmo 95. Vou começar do verso 6, porque a frase sai incompleta, né? Verso 6. O salmista escreveu o louvor: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante de Yahvé, o nosso Criador. Pois Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto tudo o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Ainda de pé, Hebreus capítulo 4. Verso 11 em diante. Hebreus 4, verso 11 em diante. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Pode tomar o seu assento. Oremos. Pai, nosso Pai eterno, que está acima nos céus, esta é a Tua palavra, e a Tua palavra, Senhor, ela é alimento, ela traz conforto, mas também traz, ó Senhor, consigo julgamento, traz consigo também, Pai, uma sentença, meu Pai, de vida e outra sentença de morte. Ó Senhor da glória, que a Tua palavra seja compreendida, que a Tua palavra seja entendida, que os corações se abram, deixem-se ser trabalhados pelo Teu Espírito, permitam que o Teu Espírito os transforme, os faça novas criaturas, para que vivam de maneira agradável ao Senhor, aos Teus olhos, para que vivam de maneira santificada, para que entendam, Senhor, que se assim não fizerem, não verão o Senhor, não verão o Senhor. Pai, que a repetição da palavra possa operar, Pai, o milagre da transformação em cada coração, no nome de Jesus. Amém. Amém? O sacrifício de Jesus
Pense nele por um instante. Ele entregou-se a si mesmo. Ele veio a este mundo como um ser humano. Pai da humilhação. Deus se humilhando para salvar pecadores. Deus se humilhando para salvar quem não merece. Pense em Jesus dessa maneira. E ao vir, ele não hesitou. Se humilhou, pregou e ensinou o amor, trouxe as boas novas de vida. E por fim ele morre numa cruz, para pagar o alto preço da salvação, para que todo aquele que creia nele tenha a vida eterna. Este é o sacrifício de Jesus. Ele entregou o seu próprio corpo, ele entregou a sua própria vida. E nos teus ensinos, ele diz para imitarmos a ele. Nos seus ensinos, ele nos mostra o caminho que nós devemos seguir. E o caminho é ele próprio. Ele diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. E se nós não andarmos por esse caminho, não chegaremos a Deus. Ele mesmo disse isso. Ninguém vai ao Pai, vem ao Pai, se não for por mim. E ele então nos deu esse ensino. Ele diz aos discípulos: vão pelo mundo, preguem este evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. E ensine eles o caminho que eles devem andar. Ensine a eles tudo o que eu ensinei a vocês. Os ensinamentos do evangelho são para que nós andemos em novidade de vida. Os ensinamentos da palavra de Deus são para que nós andemos em novidade de vida, para que aceitemos o Espírito Santo nos transformar, para que aceitemos a graça derramada, o perdão concedido na cruz. Mas se nós não permitirmos tal transformação acontecer nas nossas vidas, certamente estamos vivendo em vão, estamos servindo em vão, estamos trabalhando em vão. Se não aceitarmos, se não permitirmos que o Espírito Santo nos transforme. Jesus disse: sejam um. Ele disse isso para os discípulos que representam a igreja, que vai ser fundada logo mais, tendo por fundamento ele próprio. Ele então dá esse ensino aos discípulos e diz para eles continuarem: sejam um, como eu e o Pai somos um. E nós vemos nos ensinos paulinos, no capítulo 12 de 1 Coríntios, tema estudado pela manhã na nossa escola bíblica, nós vemos Paulo destrinchando esses ensinos. Nós vemos Paulo trazendo um entendimento ainda maior, mais claro desses ensinos de Cristo. E ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 12, e no verso 12 em diante: aleluia. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo,
assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Todos nós, em um único corpo, fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, ou seja, todos os tipos de pessoas que creem em Jesus. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua própria vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros e um só corpo, um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos, são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, falando do corpo humano, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, falando da igreja, mas sim que todos os membros do corpo, igreja, povo de Deus, filhos de Deus, salvos por Cristo, tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Falando do corpo humano, ilustrando para o corpo igreja, quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar mestres, os pastores e mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, serviço, os que têm dons de administração, cuidar da obra de Deus de forma administrativa, e os que falam diversas línguas, idiomas. São todos apóstolos, eles são todos profetas, são todos mestres, têm todos o dom de realizar milagres, têm todos os dons de curar, todos eles têm esse dom, falam todos em línguas, todos interpretam. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons, ensinos de Deus para a igreja. Não é para o mundo, é para a igreja. A pergunta é: a igreja vive estes ensinos? A igreja vive? Particularmente, eu vivo estes ensinos? Você vive estes ensinos? Você tem praticado esses ensinamentos de Cristo? Você tem vivido o que Ele tem ensinado? Eu sou o caminho, olhem para mim, Ele está dizendo, olhem para mim, vejam como eu vivi, Ele está dizendo, veja como eu tratei as pessoas, como eu as amei, vejam como eu fui sábio em resolver os problemas das pessoas. Eu sou o caminho.
Veja como vocês devem amar as pessoas. Olhem para mim, Jesus está dizendo. Olhem para mim. Mas o que a gente faz? Nós olhamos uns para os outros. Nós olhamos para o nosso ego. Quando o nosso ego é ferido, a primeira resposta, a primeira reação é a gente revidar. É a gente revidar. É a gente odiar. É a gente julgar. É a gente falar mal. Quando Jesus está dizendo, olhem para mim, a gente canta, quero conhecer Jesus. Conhecemos Jesus? A verdade é que nós conhecemos a Jesus apenas de ouvir falar dele. Nós conhecemos a Jesus apenas de ouvir falar dele. Porque nós não estamos vivendo os seus ensinos. Nós não estamos vivendo o amor que ele praticou. Porque se o estivéssemos fazendo, se estivéssemos o obedecendo, estaríamos num patamar elevado de santidade. Estaríamos aprovados. Poderíamos ser conhecidos no mundo como seus discípulos. Mas não somos conhecidos assim. Porque Jesus disse o seguinte, eu vou dar a vocês, ele falou aos discípulos, para que eles também transmitissem isso à igreja. E ele diz isso hoje novamente, amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Assim como eu amei vocês. Eu sou o caminho, ele está dizendo. Andem por mim. Andem por mim. Amem-se uns aos outros, como eu amei vocês. Olha Jesus. Olha os 3 anos de Jesus na terra, no seu ministério, atuando. Olha Jesus andando com seus discípulos. Todos aqueles homens eram homens imperfeitos, cada um tinha os seus defeitos, cada um tinha os seus próprios problemas, cada um tinha uma personalidade diferente, um temperamento diferente, e Jesus amou cada um deles da mesma maneira, e teve paciência com eles, os amando. Eu sou o caminho, Jesus está dizendo. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se não vivemos como Ele, se não amarmos como Ele amou, se não perdoarmos como Ele perdoou. Paremos de nos enganar, igreja. Nós ainda estamos fazendo a vontade da nossa própria carne. Nós estamos fazendo a vontade da nossa própria carne. Nós nos damos o direito de nos acharmos melhores que os outros. Nós nos damos o direito de nos acharmos corretos em tudo. Nós nos damos o direito de nos acharmos melhores, superiores que os outros. Isso é carnal. Isso é carnal. Isso não é espiritual. Nunca foi espiritual. Jamais será espiritual. Quem está em Cristo é uma nova criação, nasceu de novo, foi transformado. Quem verdadeiramente está em Cristo foi transformado pelo poder do Espírito. Aonde está essa transformação em nós? Aonde está essa transformação em nós? Facilmente nos iramos, facilmente pecamos, facilmente odiamos, facilmente julgamos. Aonde está a transformação em nós? Aonde está? Cadê o corpo de Cristo? Guiado por Cristo, que é a cabeça do corpo. Deus, o soberano, se cansou dos hebreus naquele período. Ele se cansou de dar oportunidades àquele povo. Ele se cansou de tal maneira que ele ficou muito irado com aquele povo. Por tantas
Quantas oportunidades que Ele deu a eles de se arrependerem, de se amarem, de obedecerem. Mas nós olhamos como se Deus, Ele é longânimo. Sim, Ele é longânimo, Ele tem uma paciência extrema, mas ela tem limite. Vemos no Velho Testamento, há um limite. A paciência de Deus tem limite. Até quando? Vamos endurecer o coração quando Ele fala conosco? Quando é que eu endureci o meu coração, pastor? Quando foi que eu endureci o meu coração? Quando você deixou de praticar os ensinos de Jesus. Quando cada um deixou de praticar os ensinos, quando cada um deixou de obedecer, quando cada um deixou de olhar para Ele como o caminho. Nas nossas vidas nós deveríamos perguntar, quando nós estamos vivendo um momento de situação onde há conflitos, quando os conflitos estão acontecendo, nós deveríamos parar, olhar para Ele e perguntar: como o meu Senhor agiria nessa situação? Como meu Jesus agiria nessa situação? Me faz lembrar aquele filme, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Mas nós não fazemos isso. Simplesmente nós damos ouvidos ao nosso eu interior. Nós damos ouvidos ao nosso eu interior, o nosso ego. Quem está no centro das nossas vidas nesses momentos é o nosso ego. Quem está no centro das nossas vidas é o ego, não é Jesus. Por mais que a gente cante, seja o centro, o Senhor é o centro da minha vida, mentira, mentira, por engano. São os nossos sentimentos que falam mais alto, são os nossos sentimentos que falam mais alto. Porque se fosse Jesus no centro, nós abaixaríamos a cabeça. Se fosse Jesus no centro, nós perdoaríamos uns aos outros. Se fosse Jesus no centro, nós amaríamos uns aos outros. Nós levaríamos a verdade com amor uns aos outros. Nós nos ajudaríamos. Facilmente percebe-se que Jesus não está no centro, porque nós queremos derrubar o outro, nós queremos destruí-lo quando ele nos fere, quando ele nos machuca, nós queremos ver a destruição dele. Nós fermentamos outros corações a estarem do nosso lado, a tomarem partido para o nosso lado, quando nós deveríamos nos unir, quando nós deveríamos nos perdoar, quando nós deveríamos buscar esclarecer. É amor que nós temos que viver, não é ódio. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, para nós continuarmos vivendo de maneira carnal, para nós continuarmos obedecendo aos nossos próprios sentimentos. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Jesus não se deixa escarnecer. Ninguém pode enganá-lo com palavras falsas. Ninguém pode enganá-lo com uma falsa adoração. Ninguém pode enganá-lo derramando lágrimas. Ninguém pode enganá-lo. Em 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 7, Samuel chega à casa de Jessé, e ele recebeu ordens de Deus de ungir um rei segundo o seu coração. E ao chegar à casa de Jessé faz um banquete, reúne seus filhos, convida Samuel à mesa, para que eles ceiem. E ali então Samuel olha para os filhos de Jessé, e vê a beleza daqueles homens, vê a força daqueles homens, vê a postura daqueles homens. Quando ele bate o olhar no primeiro, ele pensa: certamente é esse que Deus escolheu. Mas qual foi a resposta de Deus no verso 7? Qual foi a resposta de Deus? Aleluia.
1 Samuel, desculpa eu abri o segundo, vou ler aqui. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. Eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor olha o coração. Por isso Deus rejeitou também Esaú, porque Deus conheceu Esaú antes mesmo de seu nascimento. Antes mesmo do nascimento de Esaú, Deus o conheceu. E por isso, no nascimento, Deus diz: eu o rejeitei e escolhi a Jacó. Mas a vida desses dois homens é um tanto conturbada, porque nós vemos que Esaú é um homem valente, é um homem de caça, é um homem responsável com o que ele faz. Jacó, por outro lado, ele já não é um cara responsável, ele já leva fama de ser um enganador. Facilmente, olhando com o olhar humano, Esaú deveria ser o primogênito. Por direito, era ele, e ele deveria ser, e Deus não deveria deixar acontecer o que aconteceu. Mas Deus conhece o coração desse homem, como conhece o coração de Jacó. Esaú nunca demonstrou interesse pela primogenitura, nunca demonstrou interesse pelas coisas de Deus, por fazer a vontade de Deus, nunca se interessou. Jacó, por outro lado, ele ansiava, ele ambicionava a primogenitura, porque ele já tinha no seu coração agir, de maneira correta com essa primogenitura, dar continuidade ao legado de seu pai. Por isso Deus escolheu ele, porque conhecia o coração e viu que ele ia fazer lá adiante. O fato é que Esaú acabou se vendendo por um prato de lentilhas, entregou sua primogenitura. Deus o rejeitou lá no ventre, porque sabia disso, que ele não teria responsabilidade, que ele não teria zelo por algo tão especial, algo tão importante, que era a primogenitura. Por isso Deus o rejeitou e escolheu Jacó. Jacó errou, Jacó enganou o pai para receber essa bênção, mas ele paga por isso adiante. Ele paga por isso adiante quando ele é enganado por Labão. Ele trabalha 7 anos por uma mulher, pela mais nova, e ao término dos 7 anos, o Labão diz: você tem que casar com a mais velha, porque a nossa tradição aqui é primeiro casar a mais velha, filha, então se vira. E aí então ele trabalha mais 7 por Raquel. Ele pagou pelos erros que ele fez, mas Deus soberanamente agia na vida de Jacó, porque Deus conhecia o coração de Jacó. Tanto que depois nós vemos o que acontece na história. Nós vemos depois os feitos de Jacó em prol do seu Deus. Nós vemos a obediência dele adiante, depois da transformação. Ele se deixou transformar. Ele se deixou transformar. Tanto que o Senhor até muda seu nome. Não será mais Jacó, mas Israel. Porque ele permitiu a transformação. Quanto o outro fez foi odiar seu irmão e tentou matá-lo até do custo. Percebe, irmãos? Deus está olhando para o coração de cada um, e às vezes, aos olhos humanos, não, esse aqui, aquele ali, aquela lá, nossa, mas esse daqui não é útil. Falávamos de manhã também sobre dons, que toda a igreja recebe dons, a igreja toda recebeu dons, você tem dom, cada um aqui tem um dom, ou mais de um, mas alguns dons são muito visíveis. Por exemplo, por eu estar em evidência, liderando esta obra, o meu dom fica em evidência. E talvez alguns valorizem mais o meu dom, por eu estar em evidência, do que aquele que o seu dom não é tão evidente. E aí esse passa a ser desprezado pelos demais. Passa a ser desprezado, porque não é evidente os seus dons. Alguns têm um dom
né, que quando eles abrem a boca é sobrenatural. Outros agem com naturalidade, seus dons são naturais, assim, são coisas que acontecem no dia a dia natural da igreja e não são apercebidos por estes. Então estes o desprezam ou o menosprezam. Mas a Bíblia diz que todos os dons é para um único propósito. Todos eles são necessários da igreja, porque o Espírito Santo, ele sabe o que a igreja precisa. Ele sabe o que a igreja precisa. O Espírito Santo sabe quais são as necessidades da igreja. Então, cada dom concedido pelo Espírito Santo é porque ele diz, é necessário nessa igreja. Mas alguns desprezam os outros. O fim desses dons é um bem proveitoso para toda a igreja. É para proveito da igreja, é para crescimento da igreja. Ele diz lá na questão do corpo, cada membro do corpo é indispensável. Você cortaria um dedo seu fora? Eu tenho 10. Se eu perder 9 funcionam. Sim, funcionam. Mas você cortaria? Você cortaria fora? Não quero mais esse dedo. Esse dedo só está me dando trabalho. Esse dedo só está me arrumando encrenca. Eu vou cortar ele fora. Vamos mudar de dedo, né? Porque esse aqui vamos pôr esse aqui, né? Eu vou cortar esse aqui fora. Não, mas esse aqui eu uso aliança. Então eu vou cortar esse aqui, onde eu já não uso mais aliança. Estou casado, então eu vou cortar esse fora. Você faria isso? Por que você não faria? Por que você não faria? Porque você julga que cada membro do seu corpo é importante. Você julga que cada membro do seu corpo é importante. Por isso você não despreza nenhum deles. E às vezes a gente despreza um ou outro que é indecoroso no nosso corpo, né? Às vezes a gente despreza, às vezes a gente não dá tanta atenção para alguns membros do nosso corpo. Como por exemplo o ânus. Muitas pessoas não dão valor ao ânus. Por quê? É indecoroso. Ele é indecoroso. Mas se ele parar de funcionar, todo o corpo vai inflamar. Todo o corpo vai inflamar, vai inchar, vai adoecer. Aí então a gente percebe quão valor tem o ânus no corpo humano. Percebe? Desculpe eu usar esse, mas é indecoroso. Ele não é indecoroso? Ele é indecoroso. Mas olha o quanto ele é indispensável para o corpo. Sem ele, adoeceríamos gravemente. Precisaríamos de tratamento médico. Precisaríamos de sondas para poder o corpo funcionar. Percebe? Agora olhe para a igreja. Se você olha para o teu corpo e você valoriza o teu corpo e não quer perder nenhuma parte do teu corpo, agora olhe para a igreja aonde Deus está dizendo: vocês são o corpo de meu filho Jesus. Vocês são este corpo. Você não pode dizer não preciso desse. Você não pode dizer não preciso daquele, porque são membros desse corpo. O Espírito Santo uniu, enxertou cada um desses membros do corpo. Então você não pode dizer não preciso desse, não preciso daquele. Porque cada membro do corpo de Cristo também é indispensável para Deus. Mas nós os tornamos dispensáveis. E se assim estamos fazendo, estamos cometendo um grave erro, porque então nós estamos desprezando aquilo que Deus amou. Estamos desprezando aquilo que Deus, se entregou por Ele numa cruz. Então pense, irmão. Repense, minha irmã. Como é que você está vivendo? Como é que você está agindo no meio do povo de Deus? Como é que nós estamos, vivendo esse evangelho? Se é que nós o vivemos. Porque até então eu vejo que nós não o vivemos. Qual é a principal essência do evangelho? Qual é a principal essência do evangelho? É o amor.
O que Paulo fala sobre essa questão de amor? Olha, você pode ser um bom obreiro, você pode ser um bom pastor, você pode ser um bom diácono, um bom presbítero, um bom cantor, um bom músico. Você pode ser alguém que se dedica à obra de Deus. Você pode fazer tudo com muita excelência, mas eu digo, existe um caminho mais excelente do que esse. Paulo diz isso. Passo agora a mostrar-lhes, último verso do capítulo 12 de 1 Coríntios, o último verso. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí, Coríntios 13, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, olha que coisa tremenda, dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, que coisa grandiosa. Se não tiver amor, nada serei. Ele está dizendo, nada disso importa. Se eu não tiver amor, nada disso importa. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é paciente, o amor tem paciência. O amor não perde o controle emocional. O amor não se entrega ao ódio. Ele é oposto, é oposição ao ódio. Ele não se entrega. A ira, ele não se entrega. O amor é bondoso, paciente. O amor não inveja. Sabemos bem o que é inveja. E às vezes invejamos sem perceber que estamos invejando. Carne, velha criatura. O amor não inveja, não se vangloria, não se acha melhor que os outros, não bate no peito, aí se não fosse eu ali, essa igreja com certeza estaria aos frangalhos, se não fosse eu fazendo aquele trabalho, ninguém faria como eu, e assim por diante. Não se vangloria. Ele entendeu que o seu dom, quando a pessoa vive o amor, ela entende que o seu dom é para um fim proveitoso de toda a igreja, é para serviço, é para doação. O amor não maltrata. E como a gente vê pessoas maltratando pessoas? Às vezes não maltrata assim, cara a cara, né? Mas maltrata por trás. Maltrata por trás. Isso é amor? Passa longe de amor isso. O amor não maltrata. Ele não maltrata, não procura seus interesses. O meu ego foi ferido. Não vai ficar assim não. Não, pera aí que eu vou resolver essa parada aí. O amor não busca seus próprios interesses. O amor, ele busca um bem comum. O amor, ele busca comunhão. O amor, ele busca paz. O amor, ele busca unidade. O amor, ele busca união. Portanto, ele não busca seus próprios interesses. Ele não se ira facilmente. Não guarda rancor. Eu peguei um ranço daquele irmão. Misericórdia, eu não consigo nem passar perto. Ele não fez nada para mim, mas eu não me desce. Quando ele fala, quando ele sobe no altar para falar, misericórdia, eu tenho vontade até de sair da igreja, de ir lá para fora. Peguei um ranço. O amor não guarda esse tipo de sentimento dentro do seu coração. Ele não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça. Bem feito, estava merecendo.
Palmeiras, bem feito, aí tá vendo, não falei? Esse não é o amor. Pode ser qualquer outra coisa, menos o amor. Porque ele não se alegra com a injustiça. Ah não, mas aquilo foi justiça, foi a justiça de Deus, aleluia, glória a Deus, o irmão se deu mal, é para ver, está vendo, quem erra tem que pagar mesmo. Isso não é o amor de Deus, isso não é justiça. Aquilo que por muitas vezes na sua mente, na minha mente é justiça, passa longe de justiça. Quando se fala de justiça, fala-se da justiça de Deus, a justiça divina, e ela não é segundo o nosso coração, ela não é segundo o que nós pensamos, ela não é segundo o que nós julgamos. A justiça de Deus está muito além daquilo que nós pensamos ser justiça. Portanto, muitas vezes nós somos pessoas injustas, querendo ser justificados. Mas se alegra com a verdade. A verdade traz alegria. O amor se alegra com a verdade, quando as pessoas estão vivendo de maneira verdadeira. Seja verdadeiro com o seu irmão, seja verdadeira com a sua irmã, seja verdadeiro um com o outro. Aí quando vem, irmãozinho, paz do Senhor, tudo bem? Eu te amo em Cristo, e por trás, misericórdia. Eu só ajo assim porque o pastor fica aí falando, então a gente tem que manter umas boas aparências, né? Mas não vai, não me desce. Seja verdadeiro. Irmão, senta aqui, eu quero conversar com você, eu preciso resolver esse problema, porque alguma coisa está errada no meu coração. Eu não estou me sentindo bem com você. Eu acredito que eu esteja fazendo mau julgamento à sua pessoa, então vem aqui, vamos conversar, ora comigo. Você me perdoa, meu irmão, você me perdoa, minha irmã, por eu estar agindo assim, mas me perdoa, porque eu quero te amar, e esse mal tem que ser quebrado. Seja verdadeiro. Mas aí chega para o outro e fala assim, aquele irmão não me desce. Aquela pessoa, aquele pregador, misericórdia, eu não gosto da pregação dele. Eu não gosto da pregação dela. Meus irmãos, são males que precisam ser destruídos em nós. São barreiras no mundo espiritual das nossas vidas, que precisam ser destruídos, destronados da nossa vida. Destronados. Para que o amor de Deus reine. O amor de Deus, o amor ágape, o amor incondicional, que não busca seus próprios interesses. Aquela pessoa é fácil de amar, essa pessoa é muito fácil de amar, essa pessoa é tão carismática, essa pessoa ela é tão, né? Olha só, esse irmão aqui, olha que esse irmão esse cara é muito legal da gente conversar com ele, poxa, eu vou ficar do lado dele, porque ele é um cara legal. Mas aquele ali, tem umas conversas tão chatas, ele sempre fala a mesma coisa, não, esse aí eu não quero ficar perto dele. O amor não busca seus próprios interesses, isso é interesse próprio. Tem muitos crentes que eles querem ficar do lado daqueles que podem oferecer alguma coisa, sabe? Assim, tem alguma coisa a oferecer, tem alguma coisa nele que interessa. Então por isso fica do lado, por isso se torna mais amigo, gruda mais aqui, gruda mais ali, porque tem algo a oferecer. A amizade dessa pessoa é tão boa, essa pessoa é tão gostosa de conversar com ela, que coisa maravilhosa. Mas aquele irmãozinho ali, misericórdia. Quando eu vou conversar com ele, ele só reclama da vida. Quando eu vou conversar com ele, ele só fala isso, daquilo, pede oração. Estou cansado de ficar me pedindo oração. Seus interesses. Isso não é o amor. Ainda que você seja bom obreiro, ainda que você seja bom servo, ainda que você faça tudo corretamente, trabalhe, seja uma pessoa trabalhadora, seja uma pessoa honesta, mas se assim age, o mais importante você está abandonando o amor. O amor. Não há comprometimento real com Deus se não existir primeiro o amor. Por isso, este é o segundo mandamento: ama teu próximo como a ti mesmo. Por isso Jesus depois dá um novo mandamento para a igreja: amem-se uns aos outros, porque é assim que o mundo vai saber que vocês são meus. É assim que o mundo vai saber que vocês são meus. Mas se chegar alguém lá de fora aqui, e aí já vê um cutucando, você viu fulano? Ciclano, esse daí, não, dá nem ouvido não, deixa para lá.
hora dos abraços, vou desviar, desvia, vai abraçar outro lá, desvia de novo, não, esse aí eu não vou abraçar não. Isso é amor? Diga aí para o seu irmão, eu te amo, meu irmão. Aí, eu te amo, mas eu te amo. Não ama nada, de boca, para manter aparências. Isso não é amor. Isso não é amor. O amor, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Ele não se perde, ele não se contamina, ele continua real, fiel. Ele continua fiel. O amor nunca perece, ele nunca acaba. O amor é uma coisa que é eterna. Por isso ele diz: mas as profecias desaparecerão, as línguas vão cessar, o conhecimento passará, mas o amor permanece. A única coisa que vai conosco para a eternidade é o amor. Se é que nós vamos para a eternidade, né? Se é que nós vivemos esse amor. É a única coisa que nunca vai passar. Céus e terra vão passar, então profecia vai passar. A fé, você não vai precisar de fé. Na eternidade você não vai precisar da fé. Você precisa da fé aqui. Porque aqui você não vê Deus. E você precisa crer nele para você ser salvo. Então aqui você precisa de fé. Mas na eternidade você não vai precisar dela. Mas o amor é o requisito necessário para quem quer entrar no reino de Deus. É um requisito indispensável para quem quer viver na eternidade com Deus. Sem amor, ninguém pode agradar a Deus. Ninguém pode agradar a Deus. E o amor é aquele tipo de amor, sabe? Eu vou fazer aquilo que eu espero que façam para mim. Eu quero ser amado. Você não quer ser amado? Eu quero ser amado. Não é gostoso a gente ser amado? Gente, vamos pensar, pensa um pouquinho comigo. Não é gostoso a gente ser visto? Não é gostoso as pessoas chegarem próximo de nós, demonstrarem que gostam de estar com a gente? Não é tão bom isso? Não é tão bom a gente estar perto assim, as pessoas, vem mais aqui, chega aqui, vem cá conversar com a gente, entra aqui na roda, vamos bater um papo. Não é gostoso a gente sentir isso? Sentir que as pessoas se importam com a gente? Pois é, eu preciso fazer aquilo que eu espero que façam comigo. Porque senão eu não estou vivendo o amor de Deus. Senão eu não estou vivendo o amor de Deus. É um corpo. É um conjunto. Cada um no seu chamado, cada um no seu dom, mas para um bem comum. A graça de Deus está sobre as nossas vidas, para sermos luz desse mundo. E não dá para ser luz desse mundo apagando a luz do outro. Não dá para ser luz apagando a luz de outros. Eu volto para Hebreus, no verso 11. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. O Senhor disse lá no Salmo, né? O salmista lembrou o que Deus falou lá atrás, para Moisés, para aquele povo: juro que este povo não vai entrar no meu descanso. Juro por mim mesmo, esse povo não vai entrar no meu descanso. E não entraram. Descanso, a eternidade. Aquele povo perdeu a oportunidade, as oportunidades 1000 que foram dadas a eles de viverem a vontade de Deus, eles perderam, porque rejeitaram a Deus. E nós estamos ouvindo a palavra de Deus e muitas vezes rejeitando a palavra, por não vivê-la. Se nós não vivemos a palavra, nós estamos rejeitando-a. Irmãos, é real o céu, é real a vida eterna, assim como também é real o lago de fogo, é real a segunda morte. Estamos brincando de ser crentes,
Estamos brincando de ser crentes, ao deixarmos de amar, ao deixarmos de abraçar, ao deixarmos de nos importar uns com os outros, ao buscarmos nossos próprios interesses, a guardarmos algum rancorzinho no coração. Estamos brincando de ser crentes, estamos rejeitando os ensinos de Jesus, não estamos olhando para Ele como o caminho. Ele disse: andem por mim, eu sou o caminho. Não estamos andando. Esforcemos-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair. Ou seja, é muito possível cair. É crente, está salvo, mas a Bíblia está dizendo que é possível cair. Se não houver um esforço de você contra você mesmo, porque esforçar aqui é contra si mesmo. Se esforce para não continuar vivendo a velha vida, se esforce para não continuar julgando, se esforce para não continuar fofocando, se esforce para não continuar mentindo, se esforce para não continuar amando o pecado, se esforce para amar a Deus, se esforce para amar teu irmão, se esforce para amar tua igreja, se esforce. É uma luta. Portanto, nos esforcemos para poder entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência lá do povo hebreu. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do coração. Embora a palavra de Deus seja conforto e alimento para os que creem, é também uma ferramenta de julgamento e execução para aqueles que não se comprometem com Jesus Cristo. Alguns dos hebreus agiam com desinteresse quanto a pertencer a Cristo. Do ponto de vista intelectual, foram ao menos parcialmente persuadidos, mas a palavra de Deus exporia suas crenças superficiais e até mesmo suas falsas intenções. Ela penetra, ela vai no mais profundo do nosso ser, ela deixa tudo nu diante de Deus. Não dá para esconder nada, porque a palavra vai lá no profundo, vai lá no profundo. 1 Pedro 4:5, 1 Pedro 4, verso 5, o apóstolo escreveu assim: contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Irmãos, nós vivemos aqui de uma maneira tão descuidada, porque a gente não está levando a sério essa prestação de contas. Nós somos salvos, quando chegar aquele dia, a gente passa direto para a glória, a gente vai direto para a grande ceia, para o banquete das bodas do Cordeiro, a gente vai direto, e de lá, depois da festa, nós vamos para a nossa nova morada. A gente não está levando em conta que existe um tribunal que vai ser estabelecido para julgar a igreja. Não vai ser assim tão simples, não vai ser assim. Cada um vai prestar contas para Deus, e aí vão ser julgados vivos e mortos, vivos e mortos. Se nós não nos enquadrarmos aqui na palavra de Deus, se nós não nos enquadrarmos nos ensinos de Jesus, se nós não permitirmos a transformação do Espírito Santo em nós, se nós não aceitarmos essa transformação, se nós não renunciarmos essa carne maligna, maldita, seremos julgados e postos longe do Senhor. Lá no capítulo 25 de Mateus, quando Jesus está contando a parábola das virgens, no verso 25, no verso 11, capítulo 25, verso 11, mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço.
E aí ele faz uma advertência: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Estamos brincando, não estamos levando a sério que há um julgamento. O julgamento já começou, irmãos. O julgamento já está acontecendo. E a Bíblia diz: já começou pela igreja de Deus. Já estamos sendo julgados. O Senhor conhece, a palavra está penetrando o nosso coração, está penetrando. Quando a palavra usa aqui coração, não está dizendo do órgão que bombeia sangue para todo o corpo, está falando do intelecto, está falando da própria vontade, está falando das suas emoções. É a sua alma que está em jogo, é a minha alma que está em jogo. Entendeu? E a palavra penetra esse nosso ser. Ela vai e descobre as intenções de nosso coração. Ela sabe se nós estamos fazendo por amor ou se nós estamos fazendo por interesse. Ela sabe se nós amamos alguém ou se nós odiamos alguém. Ela sabe quando nós estamos, verdadeiramente com boas intenções com aquele ou com má intenção com aquele. Ela sabe tudo. Ela nos deixa nus diante de Deus. Portanto, paremos de brincar de ser crentes. Paremos de viver de aparências. Resolvamos os nossos conflitos uns com os outros. Resolvamos os nossos conflitos uns com os outros, porque é aqui que se resolve. Se não resolver aqui, não vai resolver lá na eternidade. As oportunidades que Deus está dando é o hoje, é o agora. Depois dessa vida, não há como resolver os conflitos que ficaram para trás. Jesus nos ensinou a nos amar, a nos ajudar, a cooperarmos uns com os outros. Se você tem conflito com alguém, resolva, mas resolva com a verdade. O amor de Deus atuando no seu coração. Resolva esses conflitos hoje, porque amanhã não vai ser possível. Esse amanhã não vai existir lá fora, depois dessa vida. Não vai existir. Não queira ouvir essa palavra, pelo amor de Deus, misericórdia. A verdade é que eu não os conheço. Dura vai ser essa palavra para quem a ouvir. Dura vai ser. E para a gente correr aqui para o término dessa mensagem, eu volto ao Hebreus. No verso 12 novamente: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, irmãos, visto que temos um grande sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Se vivermos de forma aprovada por Deus, como igreja, poderemos nos aproximar dele através dessa graça, com toda a confiança, e recebemos a sua misericórdia. Recebemos a sua misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude nos momentos de necessidade. O amor não é egoísta. O amor não pensa só em si mesmo. Não é egocentrista. O amor, ele divide, ele ajuda, ele compreende, ele tem paciência, ele perdoa. Haja como salvo. Haja como salvo. Viva como salvo.
Quando nós estamos deixando de amar alguém, não estamos vivendo como os salvos. Porque os salvos pertencem a um único corpo, é o corpo de Cristo, então eles se entendem com os outros. Tem comunhão. Renuncie os seus achismos. Renuncie os seus achismos. Renuncie a sua razão. Ah, mas eu estou com a razão. Eu tenho razão. Renuncie à razão. Jesus tinha toda a razão do mundo, do universo, para nos rejeitar. Ele tinha toda a razão para nos rejeitar. Pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Se virem, ele não usou a razão. Ele renunciou à sua razão e disse: eu vou salvá-los. Eu os amo. Eles são meus. Eu vou reconciliá-los com meu Pai, para vivermos juntos na eternidade. Olha assim para quem está do seu lado, olha assim para quem está atrás de você, para quem está à frente, olha assim para os membros do corpo de Cristo. Ame, se importe, queira o bem, ajude, seja verdadeiro, resolva os conflitos, resolva as pendências uns com os outros, resolvam para a glória de Deus. Porque se os conflitos não são resolvidos, um só é o que ganha. Não é você nem o outro. É Satanás. Ele é o que ganha. Ele é o que ganha. Quando os conflitos não são resolvidos de maneira sábia e amorosa. Amém? Eu orei a Deus, Senhor, hoje é Santa Ceia. O que eu vou pregar? E Deus falou: repita a palavra da semana passada. Parece que eles não entenderam. Repita a palavra, pega o texto lá, pegue parte dela, repita. Uma hora tem que entrar no coração, não é possível. Uma hora tem que entrar no coração que a gente tem que amar, que a gente tem que perdoar, que a gente tem que se ajudar. Uma hora tem que entrar, meu Deus do céu. Uma hora tem que entrar que eu não tenho que fazer escolhas a quem amar e a quem não amar. Uma hora tem que entrar no meu coração que eu não tenho que formar panela aqui, panela ali, panela lá. Uma hora tem que entrar no meu coração que esta igreja, este povo é um povo só, é um corpo só, é a igreja de Cristo, é a noiva. É a noiva. Uma hora tem que entrar no coração. Não é possível. Não é possível. Sabe qual é a maior frustração de um pregador? Na verdade, não de um pregador, mas de um pastor. Um pastor que lidera, como no meu caso. Sabe qual é a maior frustração? É estar 20 anos pregando a palavra. É estar 20 anos ensinando as mesmas coisas. E você não vê resultado. Está vivendo sempre os mesmos problemas. Sempre os mesmos problemas, sempre as mesmas reclamações, sempre as mesmas murmurações, pregando a vida inteira, 20 anos no ministério, sempre ensinando a verdade, a palavra de Deus, e não ver as pessoas vivendo essa palavra. É a maior frustração. É a maior frustração. Que o Espírito Santo tenha a liberdade essa noite de penetrar no seu interior e transformá-lo. Essa igreja precisa crescer. Pelo tempo que vocês ouvem a palavra, já era para cada um aqui ser mestre. Como disse Paulo, já era para vocês serem mestres. E a gente tem que voltar a dar o leite. Já era para estarem comendo alimento sólido faz tempo. A gente tem que voltar sempre a dar o leite. As palavras que eu prego aqui são palavras de amor.
São palavras de zelo. São palavras de cuidado com a sua alma. Porque Cristo não está disposto a perder nenhum de vocês. Por isso Ele fala assim conosco. Amém? Abaixa a tua cabeça. Reflita. Deixa o Espírito Santo ministrar um pouco mais aí dentro. Deixa o Espírito Santo trabalhar um pouquinho mais no interior do seu coração. Abre as portas que estão fechadas para Ele. Lá onde está o trono do ego, abre essa porta. Destrone o seu ego e dê esse lugar a Jesus. Dê esse lugar ao Espírito Santo. Transforma-nos, ó Pai. Muda-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai, pois ainda pecamos. Senhor, não queremos mais ser as velhas criaturas. Nós somos gratos pela salvação, mas temos sido muitas vezes egoístas.